Já estamos de volta com o seu estilo de vida, conversando sobre comportamento infantil. E a nossa pergunta antes para o intervalo foi o seguinte: entre irmãos mais velhos e mais novos, quando os irmãos começam a brigar, a gente deve intervir ou deve deixar que eles se entendam lá no meio deles mesmo? Já tentou separar a briga de irmãos? Sempre sobra para quem está separando. Ou seja, eles conseguem se entender. Se o pai ou a mãe for tomar partido, aí entra a política. Você gosta mais dele, você não gosta mais de mim. Então começa essas discussões. Nós como educadores, nós temos que ter muito cuidado ao intervir em confusões com crianças. Seja entre irmãos, seja entre amigos da rua, a gente tem que ter cuidado. Ou amigos do parquinho. O grande segredo é você saber entrar e sair. Ó, eu não quero que se machuquem. É o primeiro aviso que você pode dar para eles. Então, dessa maneira, vocês vão ensiná-los a discutir. Ou então, vocês estão brigando? Tá, estão brigando por conta de quê? Do brinquedo. Então, me dê o brinquedo. Você toma o brinquedo, que aí você tira o objeto de briga, eles vão arrumar outra coisa para brincar. É o videogame? Então, vou desligar o videogame. Isso faz com que eles aprendam a negociar antes de gerar uma confusão, antes de gerar uma briga. Então, a bicicleta está dando problema, então vamos guardar a bicicleta. E a partir de então eles vão aprender. Não vamos brigar, porque senão vão guardar os nossos brinquedos. E aí eles param de brigar. É uma boa dica para você que tem filhos já numa idadezinha entre 3, 4, 5, 6 anos, que eles brigam muito nessa fase. Isso é muito típico mesmo, né? A gente está brigando, enquanto a gente está brigando aqui no nosso meio, tudo ok, realmente eu odeio você e você me odeia. Mas depois que alguém se meteu lá no meio, a gente se junta contra a pessoa. Então, quer dizer, é muito perigoso mesmo você se meter na briga ali e no final ser a vítima deles, né? Sim, o amor e o ódio andam juntos, né? Entre irmãos, então, não existe essa questão, essa divisão. Eles vão se amar e vão se unir sempre. Eles podem brigar entre si, mas o outro não pode brigar com eles, senão eles defendem um ao outro. Nós temos uma pergunta que diz assim: meu filho de 1 ano e 2 meses, quando irritado, bate a cabeça no chão ou na parede. Como devo agir? Aí eu aconselho você a buscar a ajuda de um profissional. Não é um conselho simples que vai resolver essa questão. Existe todo um processo que tem que ser avaliado do porquê que ele desenvolveu esse comportamento. Por que ele está batendo a cabeça no chão, ver a questão social como um todo, em que etapa da vida dele que ele começou com esse comportamento. Ele começou recentemente. Se você mostrar para ele que você está com medo que ele bata a cabeça, ou despertar algum interesse, a única questão que eu tenho para lhe dizer: primeiro passo, olhe para a criança e diga, levante e olhe nos olhos dela. Se você bater a sua cabeça, você vai fazer dodói. Você quer que a sua cabeça fique dodói? E solte ele de novo e vá fazer seus afazeres. E observe, eu tenho certeza que isso já vai ajudar ele a parar. Agora, se você ficar perto dele, meu filho não faz isso, meu filho não faz isso. Para, meu filho, tá bom, eu vou te dar, pega. Ele já sabe como você funciona. Então, toda vez ele vai usar esse comportamento e você apenas vai reforçar esse comportamento. É simples assim, mas tem que ver os dois lados. E doutor, a partir de quanto tempo, a partir de quantos anos a criança já entende aquilo que a gente diz? A criança entende sempre. A criança ela entende muito mais do que nós entendemos ela. A criança ela avalia o comportamento dos pais, a criança sabe como conversar com a mãe, como conversar com o pai, como conversar com a avó e de que maneira ela tem para ganhar as coisas. Então a criança ela é muito mais inteligente do que a gente imagina. As pessoas costumam dizer, não, ele não sabe o que faz. Ele não tem noção de certo e errado. Isso aí quem vai dar são os pais ao longo da vida. Então, do 0 ano, a partir do momento que ele está na barriga da mãe, a partir do 3º mês de gestação, ele já começa a ter compreensão da vida. Dentro do seio da mãe, ele começa a interagir com a vida. Do que está fora, ele reage a som, ele reage a toque,
ele reage a abraço, então ele já tem uma reação. Ele nasceu, ele continua tendo reações com o mundo todo. Tudo que está ao redor dele, é um som, é uma luz, é um frio, é o calor, isso tudo vai gerar conhecimento na criança. Até que ele chegue na idade de 5, 6 anos, que já é onde forma o caráter, onde está fechando ali o caráter. Então, a idade para se educar a criança é de 0 até 6 anos de idade. Depois disso, tem jeito, tem, mas é muito trabalhoso e é mais criterioso, porque a criança já sabe discutir, ela já tem uma noção do que ela quer, do que ela precisa, do que é bom para ela, mas ela não tem uma noção do que é certo e do que é errado. Quando a gente fala sobre a parte da alimentação, normalmente quando a gente fala sobre o comportamento infantil, quando a gente fala sobre essa faixa etária, as mães comentam mesmo que tem um pouco de dificuldade para o filho comer. Ele não quer almoçar, quer trocar o almoço, a comida mesmo, não sei, por algum outro tipo de besteira, e isso atrapalha muito no desenvolvimento da criança. De que forma os pais podem introduzir a alimentação, tem que introduzir a questão do almoço, a questão da janta, as cores, né? Os alimentos coloridos de uma forma mais tranquila, que a criança não reclame tanto ou que não apresente tanta rejeição assim. Uma vez eu fui no restaurante e vi uma criança catando toda a cebola do prato. E aí eu olhei para o prato vizinho, o pai ou era a mãe, ou tinha alguém que catava também toda a cebola do prato. Ou seja, a criança ela vai se identificar com aquilo que ela vê, aquilo que ela aprende. Uma vez uma nutricionista falou que logo no início da fase da vida da criança, por volta ali dos 6 meses, 7 meses, que ele está começando a colocar as coisas na boca, é muito comum você ver aqueles biscoitos de maisena. Aí a mãe dá um biscoito de maisena para o filho. Por que não um pepino? Por que não uma cenoura? Para que a criança vá acostumando com o sabor da verdura. Ela fez essa pergunta. E ela tem razão. Porque a partir de então você começa a trabalhar os sabores da criança. Agora, se tem alguém comendo na frente da criança e separa os vegetais ou diz, isso é muito ruim, eu não gosto, a criança vai repetir esse mesmo comportamento. Uma vez, olhando algumas crianças se alimentarem, e eu vi que tinha uma criança que comia todas as verduras do prato e tinha outra que não comia. Aí eu conversei com o pai da que comia e conversei com o pai da que não comia. O pai da que não comia não gostava de verdura e o pai da que comia gostava de verdura, ou seja, é o processo de identificação, não existe outra maneira. Se você não gosta de cebola, de tomate, senta na frente do seu filho e aprende a comer junto com ele, porque se você não conseguir fazer isso, depois vai ser mais difícil. Aí o que vem? Vem a questão da saúde, vem outras questões da imunidade que baixa, falta de sangue. Suco de genipapo faz bem, mas nunca ninguém gosta, raramente alguém gosta. Ou seja, dá para uma criança para você ver, logo no início da vida, 6, ali quando a gente toma suco, eu acho que é logo nos 6 meses depois, você começa a tomar alguns sucos. E você vai tomar laranja, maçã, menos uva, às vezes até o de caixinha, né? Já dá logo para a criança de caixinha. Por que você não insere sucos que são realmente, que valem realmente a pena, como suco de couve com laranja, beterraba com laranja, e vai misturando para a criança acostumar com o sabor. E falar para a criança, fazer na frente dela, que ela vai ver aquilo ali e vai começar a gostar do que ela está vendo. Então é uma questão de melhorar o cardápio da família como um todo, não só da criança. Na hora de brincar, meu filho prefere bonecas e roupas de menina aos carrinhos e roupas masculinas. Há algum problema nisso? Quantos anos ele tem? Não diz. Então, assim, é parte do desenvolvimento. Com certeza, ele está inserido numa família com muitas primas, com muitos primos. Então, a referência que ele tem de brincadeira é essa. Se fosse uma família com muitos meninos, a menina ia estar jogando bola no meio da rua com eles. Ou seja, tudo vai depender da maneira em que ele está inserido e onde ele está inserido. Agora, problema não há nenhum. Ele vai se desenvolver tanto quanto o outro menino. Agora tem que inserir outras brincadeiras. Levá-lo para um parquinho, para brincar com outros meninos, com outras meninas, para que ele possa conhecer outras brincadeiras também. É importante.
E quando a brincadeira já se torna agressiva? Quando a criança quer brincar de matar, quando quer brincar sempre com alguma coisa relacionada à violência? Perfeito, porque hoje os desenhos só são isso. Você não vê mais um desenho que não seja matar, né? Então todos estão voltados a isso. É um revólver, é o poder, ou seja, todo o meio que nós estamos vivendo hoje é um meio muito agressivo. O que a mãe e o pai devem evitar? Jogos muito violentos e conversar com a criança. É preciso explicar para ela o que é matar, o que é morrer, o que é um revólver, o que o revólver faz e o que acontece com a sociedade, com quem usa um revólver ou não. Isso é muito criterioso e tem que ser informado para os filhos e tem que ser conversado com os filhos. Eles entendem, meus pais. Na hora, ainda dentro dessa questão da brincadeira, dentro desse ambiente da brincadeira, quando a criança é muito tímida e não consegue se comunicar, não consegue interagir com outras crianças, qual deve ser a atitude dos pais? Procurar sempre um profissional. Essa é a primeira atitude. O espectro de autismo geralmente desenvolve esse tipo de situação. Outra questão é quando você isola muito seu filho, super protege o seu filho. Se o seu filho é super protegido, você sempre deixa ele em casa, ao invés de levá-lo para brincar com outras crianças, não deixa ele interagir com outras pessoas, realmente ele vai se desenvolver de forma introspectiva. Isso é problema? Não. Ele tem algum tipo de problema? Não. Só que ele se desenvolve dentro dele mesmo. A grande questão é que nós temos que trabalhar essas relações dele com o mundo externo. Então, tem que estar atento àquilo que está acontecendo ao redor também. Ao redor, exatamente. E quando, por exemplo, a questão do amigo imaginário? Tem algumas crianças que têm esse hábito de brincar com um amigo imaginário e alguns pais ficam muito preocupados com isso, né? É uma questão de fase ou a gente precisa observar até que realmente precisa de um profissional, de um psicólogo, de um especialista? Às vezes a criança brinca com o próprio pensamento dela. Ela não tem essa ideia de que existe algo, um pensamento. Então, às vezes a própria ideia dela, que surge na cabeça dela, ela entende como se fosse uma outra pessoa falando. Então é muito comum, sim, no desenvolvimento das crianças, principalmente no hábito de brincar sozinho. Eles estão interagindo ali com os brinquedos dele, eles desenvolvem fala, eles desenvolvem conversa, a boneca fala, a boneca toma chá, a boneca brinca, a boneca faz comidinha, o homem, o carrinho grita, canta pneu, faz um monte de processo, ou seja, é muito comum que a criança desenvolva determinados sons e conversem com determinadas pessoas de forma imaginária. Então, não há nenhum problema nisso. Agora sim, se isso se estender, pode ser um alerta, um sinal de algo que precisa um pouco de atenção e o pai tem que estar atento, a mãe tem que estar atento a esse alerta que a criança está dando. Fora que quando é mais novo, o neném já brinca com as próprias mãos, né? Com as mãos, com os pés, aquilo ali já é atrativo para ele. Então talvez seja a partir disso também que essas brincadeiras se desenvolvam. O que é legal é que ele não tem a noção de que é a mão dele. Ele acredita que seja algo ali. Então ele não tem a noção do corpo dele. Ele sabe que existe algo que ele está brincando, que ele está interagindo. A mão, o pé, ele vai descobrindo. Assim como depois ele descobre o xixi, o cocô. Então são coisas que ele vai percebendo e vai se desenvolvendo ao longo da sua trajetória de vida. Logo no início dos meses de vida, depois a 1 ano, e aí vai a cada fase. O que é importante é que a criança ela siga todas as fases. Nós não podemos pular etapas. Ah, essa daqui é muito chata, vamos pular logo para cá. Vamos enriquecer essa criança de atividades. Não, isso é preocupante. A criança precisa de um tempo para brincar, ela precisa de um tempo de brincar sozinha, de brincar com os coleguinhas, de interagir. Isso vai fazer com que ela seja mais criativa. Agora, no momento em que você tira a oportunidade dela brincar com outras coisas, por exemplo, tem criança que só sabe brincar com tablet. Se você der um livro para ela, ela vai fazer com que o livro funcione igual o tablet. Ela não vai saber virar a folha do livro. Então, isso aí é importante.
Dá um papel e uma caneta para a criança, vai riscar tudo, não faz mal. Mas é importante que ela crie as brincadeiras, que ela crie os brinquedos dela. Isso faz parte também do desenvolvimento da criança. Só o tablet, só o videogame, só o computador, isso não ajuda muito. Ele ajuda, mas a queimar etapas da vida da criança. A criança amadurece mais rápido, a criança chega a um grau de inteligência muito maior. Por exemplo, algumas pessoas dizem que as nossas crianças hoje de 6 anos sabem muito mais do que os faraós antigos, de antigamente, pela gama de informações que ela recebe até os 6 anos de idade. Ou seja, eles já são sábios se olharmos para o passado. Muito obrigada pela sua participação, a gente agradece por ter aceito o nosso convite e eu deixo um espaço para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço e agradeço a todos que estão ouvindo e vamos praticar, interajam com seus filhos, que é importante essa interação mãe-filho, pai-filho, a conversa, ela vale mais do que qualquer coisa. O diálogo na vida de qualquer ser humano é a coisa mais importante para o nível da educação. Boa sorte a todos. Muito obrigada. E que bom que a gente pode conversar aqui, né? E a nossa conversa de hoje não acabou ainda. Depois do intervalo tem mais. A gente vai conversar ainda com outros especialistas. E se eu fosse você, já começava a enviar a minha participação. Eu estou sentindo falta da sua participação hoje para o nosso número 92, código de Manaus 98111-4512. Se você tiver alguma pergunta em relação ao comportamento infantil, manda pra gente que a gente vai estar respondendo aqui ao vivo.